E o texto que nós vamos ler é um texto que fala da conversão de um homem. Fala sobre a conversão de Levi. Mateus, nós já falamos nisso aqui na igreja a partir de outro texto, no texto de Mateus. Mas hoje nós vamos falar a partir da perspectiva de Marcos, com uma abordagem completamente diferente da que nós fizemos da outra vez. A Bíblia é assim, né? A Bíblia é muito rica, é como se fosse uma grande mina, onde tem muitas pedras preciosas disponíveis. E quanto mais você cava, mais preciosidade você traz à tona. É assim que é a Bíblia, né? É um verdadeiro tesouro. Se você lê a Bíblia todo dia, você certamente é muito abençoado. E se não lê, eu digo para você que você está perdendo muita coisa. Leia a Bíblia todo dia e desfrute das bênçãos de Deus para a sua vida. Marcos 2, 13 a 17 diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Palavra de Deus que edifica a nossa vida e que nos traz a revelação do Senhor nos dias de hoje. Os nossos tempos já mudaram muitas coisas desde quando eu me converti há 32 anos atrás. Os mais antigos vão de se lembrar que tudo era bem diferente, né? E tinha uma coisa que era bastante interessante, que acontecia em várias igrejas. Quando alguém se convertia, era mais ou menos assim. A pessoa se decidia, começava a caminhar com Cristo e alguém logo dizia para ele: Olha, você agora é de Deus. Primeira coisa que você vai fazer é romper com as suas antigas amizades. Eles não servem mais para andar com você. Por isso, corte os relacionamentos, para que você possa viver melhor nessa relação com Deus. Isso vai ser melhor e é a melhor coisa que você pode fazer. Não ande mais com fulano, olha, ciclano, ele tem uma vida ruim, não anda mais com esse camarada, não. Enfim, conversão, alguns anos atrás, era mais ou menos como se a gente saísse do mundo, fosse colocado numa redoma de vidro, e ali então nós não poderíamos ter contato com outras pessoas que não fossem do nosso próprio meio. A não ser nas épocas de conferências evangelísticas. Eu não sei quantos lembram de conferência evangelística. Conferência evangelística era o final de semana, né, Laudelino, que a igreja reservava para poder jogar rede, por assim dizer. Então traziam um evangelista de fora, um pastor de fora, e naquele dia então todo mundo se empenhava em convidar as pessoas, e naquele dia o pastor pregava e normalmente tinha muitas decisões. Então, era o tempo das pessoas se relacionarem com pessoas que viviam fora do contexto da igreja, e mesmo assim com segundas intenções. Trazia a pessoa para cá para que ela pudesse se converter e da mesma forma ser retirada daquele mundo e ser colocada dentro de uma redoma de vidro juntamente com os irmãos e irmãs, a fim de não ter mais contato com as pessoas lá fora. Eu afirmo para vocês que por coisas como essa, existem pessoas ainda hoje que são completamente fechadas ao Evangelho. Porque elas imaginam, muitas pessoas imaginam que em nossos relacionamentos não há lugar para eles, não há lugar para essas pessoas.
E, na verdade, é exatamente isso que a gente vê. Muitas pessoas são convidadas para vir nos templos e não vêm. Existem vários outros motivos, mas com toda certeza, esse é um dos motivos que prevalece. Você percebe que quando você convida para uma reunião na sua casa, num pequeno grupo, é mais fácil da pessoa ir, porque ela quebra esse paradigma da igreja, que é a redoma de vidro onde estão colocados aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, que se relacionam entre si e que não têm que se relacionar com outras pessoas. Jesus, no seu tempo, enfrentava também esse tipo de problema, porque isso é um problema. Isso é um problema. A igreja não foi feita para isso. A igreja não é uma redoma de vidro. A igreja não foi feita para nos separar das pessoas lá fora, muito pelo contrário. A igreja, ela foi instituída para que nós pudéssemos nos aproximar como representantes de Deus com as pessoas que estão lá fora e trazê-las para junto de nós. E Jesus, ele ensina como tratar essas pessoas que estão lá fora. E é claro que a nossa intenção nunca foi, nunca será, dispor os nossos familiares, nos expor, andando com pessoas que muitas vezes podem causar algum dano, podem ameaçar a vida, ou podem até ser mal faladas nos contextos que a gente anda. Porém, é preciso saber diferenciar situações de situações. Há alguns paradigmas que precisam ser quebrados a respeito deste tema. Mas a questão é como quebrá-los? Qual é o contexto? De que forma eu devo agir a fim de que esses paradigmas sejam quebrados? E eu quero nessa noite abençoada de quinta-feira falar sobre como podemos mudar nossas posturas e quebrar paradigmas em relacionamentos, nos relacionamentos interpessoais. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus algumas verdades que nos ajudarão a mudar as nossas posturas. Aquelas que precisam ser mudadas. E muitas delas precisam de fato ser revistas. Porque se nós fazemos parte da igreja de Deus, é porque Deus tem um plano na nossa vida. Jesus Cristo derramou o sangue por nós para que nós pudéssemos ser não apenas resgatados, mas que nós também fôssemos transformados em embaixadores do reino na terra, em peregrinos, em verdadeiros e autênticos agentes de Deus neste mundo, para pregar a verdade do Evangelho, para viver a verdade do Evangelho, para estabelecer uma relação com o mundo, na qual o mundo possa abrir os olhos e entender que aqui é o melhor lugar para se estar. Que aquilo que aprendemos aqui são os melhores ensinos que poderíamos ter. E que Deus tem um propósito na vida de cada um. Quantas vezes você já falou isso para alguém, né? Olha, Deus tem um plano na sua vida. E a gente precisa entender isso. Em primeiro lugar, queridos, e a nossa mensagem hoje vai ser bem breve e objetiva. Em primeiro lugar, para mudar nossa ação e quebrar paradigmas quanto aos nossos relacionamentos interpessoais, nós precisamos ensinar com a vida como Jesus fazia. Preste atenção. Jesus ensinava com sua própria vida. Versículo 13 no texto lido diz assim: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Você sabe qual é o maior risco nosso, quando nós nos relacionamos com pessoas não crentes, nos relacionamentos interpessoais? Nós temos um risco de, ao invés de nós ensinarmos a eles as práticas que são coerentes, que estão conectadas com a palavra de Deus, eles ensinam para nós as suas práticas muito mais do que aprendem. Sabia disso? Isso acontece e acontece muito. Ao invés de moldarmos os outros,
nós acabamos sendo amoldados por eles. E Jesus, então, ele ensina com palavras, mas ele testifica com a própria vida aquilo que é a vontade e a direção de Deus. Ele vivia o que ele falava. Eu falei isso acho que há 2 semanas aqui. Muito importante que o nosso discurso seja coerente com a nossa palavra. Jesus, ele baseava a sua vida nos ensinos bíblicos, ele baseava a sua caminhada naquilo que ele aprendia com o Pai, dentro da vontade de Deus, e ele nunca se deixava levar, estava sempre vigilante. E tem muito crente que não vigia, não é como Jesus. Jesus vivia o que pregava, Jesus vivia o tempo todo para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus sempre foi a prioridade absoluta de Jesus Cristo. Viver para a glória de Deus precisa ser a nossa prioridade também. Lucas 22, 42, quando Jesus está num dos momentos mais dramáticos da sua vida, um pouco antes de ser martirizado, um pouco antes de passar por toda aquela dor que haveria de passar nas próximas horas por conta da sua prisão, ele ora a Deus e diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Lucas 22, 42. Nós precisamos aprender a orar, viver e caminhar como Jesus, nesses termos. Olha, Deus, se eu tiver que passar por isso, se o Senhor quiser que eu não passe, tudo bem, mas se for necessário, estou junto. A sua vontade precisa prevalecer na minha vida. Jesus, ele nasceu como homem, ele se desenvolveu, ele cresceu, teve um crescimento físico, teve um crescimento espiritual. Lucas 2,54 fala isso, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, e nós também precisamos crescer. Jesus se humilhou e veio à semelhança de Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 8, é um trecho das Escrituras que nos faz fazer uma reflexão interessante a respeito dessa questão de Jesus Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Ele nasceu, ele cresceu, ele se humilhou, ele viveu como homem, mas em toda a sua história humana, ele nunca pecou. Ele nunca se deixou levar pela natureza humana que ele tinha também. Ele viveu uma vida santa, uma vida exemplar, pautada na palavra de Deus, porque ele não se deixava enganar. Você vê que o próprio diabo, em algum momento, tentou enganar Jesus Cristo. Tentação do deserto é um grande exemplo disso. Acho que nós falamos sobre a tentação do deserto há uma semana. Mas ele não deixou se enganar. Ele andava com pecadores o tempo todo, mas ele não se contaminava com os seus pecados. Preste atenção nisso. Ele andava com pecadores. Diferente da questão da redoma que nós falamos, Jesus fazia exatamente o oposto. Ele saía da redoma. As maiores dificuldades que ele tinha eram com os crentes daquela época. Era dentro da redoma, e ali era uma redoma mesmo. Ali, se não fosse dali, era imundo, era ímpio, era gentil, era incrédulo, era profano, podia ser qualquer coisa, né? Mas Jesus preferia estar com esses, com os gentios, com os incrédulos, com os profanos. Preferia estar com esses. Ele andava com pecadores, sem contudo se contaminar com o pecado. E se queremos quebrar paradigmas nos nossos relacionamentos
interpessoais, nós precisamos fazer exatamente como Jesus Cristo. Andar com pessoas, muitas vezes de má fama, ser um agente influenciador e de transformação, porém sem ser influenciado e sem ser transformado. Nós precisamos saber qual é o nosso papel nessa relação. Nós somos os transformadores, nós somos os influenciadores. Nós buscamos moldar as pessoas no padrão de Deus e não sermos moldados por Ele. Parafraseando Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós lemos o seguinte: não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do entendimento que vocês têm de Deus, para vocês poderem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nos seus relacionamentos. Eu não posso me amoldurar a essas pessoas, eu não posso me deixar influenciar por pessoas que não conhecem a Deus. Muitos cristãos, infelizmente, eles envergonham o Evangelho, porque pregam uma coisa e vivem uma coisa completamente diferente daquilo que pregam. Um amigo meu, há mais de 35 anos atrás, eu acho, Tupi, ele falava um negócio mais ou menos assim: tem pessoas que fazem do pecado um esporte. Tem pessoa que faz do pecado um brinquedo. E a gente sabe que no meio de nós tem muito crente chuchu. Sabe o que é crente chuchu, Nara? Crente chuchu. O crente chuchu, não sei quantos aqui gostam de chuchu, mas o chuchu ele tem uma característica interessante. Chuchu não tem gosto de nada, sabia disso? Você já tentou comer chuchu, só o chuchu? Tem gosto de nada. Mas tudo que você cozinha com chuchu, o chuchu pega o gosto. Ele tem essa facilidade, é um tipo de legume que absorve o gosto de qualquer coisa que é cozinhada com ele. Se você cozinhar chuchu com carne, ele vai ficar com gosto de carne. Cozinhar chuchu com batata, vai ficar com gosto de batata. Não é assim, Josete? É desse jeito, né? Então, tem muito crente que é um crente chuchu, né? Ele absorve os comportamentos, muitas vezes inadequados, nos seus relacionamentos interpessoais com pessoas que não se relacionam com Deus. É o crente chuchu. Crente chuchu. Você não é crente chuchu não, é, Bruno? Nós não somos crente chuchu, graças a Deus. Segundo lugar, para mudarmos nossas ações e, obviamente, quebrarmos paradigmas nos relacionamentos interpessoais, nós precisamos não ter medo de nos relacionarmos com pessoas pelas quais ninguém se interessaria. Isso é interessante. Olha o versículo 14 do texto. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E este, levantando-se, o seguiu. Levi, ou Mateus, como queira chamá-lo, era um cobrador de impostos que estava a serviço dos opressores romanos. Herodes Antipas tinha colocado Levi para trabalhar na cidade marítima de Cafarnaum. E ali ele cobrava impostos, muitas vezes abusivos, por conta de corrupção, que era muito forte naquela época. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Apesar de que hoje nós não temos corrupção no Brasil, graças a Deus, né? Faz de conta que não. Nós conhecemos pessoas assim. Eu falei sobre esse tema também recentemente. Você vê como a Bíblia é interessante, né? As coisas vão se conectando, é como se fosse uma série de mensagens. E na realidade acaba se transformando numa série de mensagens. Só que neste momento não houve a predisposição de fazer uma série de mensagens, mas elas acabam se conectando entre si. Mateus era um improvável, cobrador de impostos, desprezado por uns, odiado por outros, tido como um traidor do seu povo, um verdadeiro pária,
vivia às margens da sociedade judaica, excluído do contexto social. Ele não servia para nada dentro do seu contexto, do seu povo. Provavelmente, muitas pessoas desejavam matá-lo, por causa da forma com que ele agia. Mas mesmo assim, preste atenção, mesmo assim, com todas essas situações negativas na vida de Mateus, Jesus o chama para um relacionamento interpessoal, que haveria de mudar a sua vida. E Jesus chamou ele para uma situação bem próxima. Mateus acaba sendo um dos 12. Jesus o chamou, porque Jesus via que aquele homem poderia ter uma vida transformada e ele fazia parte do projeto de Deus para a história da humanidade. É claro que nós devemos insistir nos relacionamentos abertos ao Evangelho, aquelas pessoas que já têm uma quedinha pelo Evangelho, alguns que se dizem amigo do Evangelho. Você conhece alguém que é amigo do Evangelho? Eu não gosto muito dessa expressão, não, porque se a pessoa é amiga do Evangelho de verdade, ela vem para a igreja, né? Aí tem gente que fala, não, eu sou amiga do Evangelho, eu não me converti ainda, mas eu gosto do Evangelho. Se você gostasse, você viria, né? Mas mesmo sem desprezar esses relacionamentos, nós nunca podemos nos esquivar daqueles que pensam diferente de nós e que vivem dificuldades para se renderem a Cristo. Uma vez um pregador, ele contou uma história de um homem para poder ilustrar um sermão. Ele disse que um camarada era tão ruim, tão inimigo do Evangelho, que nos dias de culto ele saía pelas ruas para poder tacar pedra nas igrejas. O cara não gostava de crente. Ele tinha verdadeira ojeriza de igreja, e ele era conhecido na sua cidade, uma cidade pequena, por causa disso. Só que um dia ele saiu numa dessas suas investidas, e por vacilo ele caiu num buraco bem profundo de um poço que estava desativado. E começou a gritar ali, pedindo socorro, e gritou, ninguém ouviu. E aquele homem ficou horas e horas dentro daquele buraco, naquele terreno baldio, sem poder sair dali. Depois de algumas horas, terminaram os cultos nas igrejas, e uma irmã, e o pregador diz que o nome dessa irmã era Selma. Quando se dá um nome às pessoas, provavelmente são histórias verdadeiras, né? Diz que a irmã Selma então saiu do culto, estava indo para casa, e passou perto daquele terreno baldio, e quando passou perto daquele terreno baldio, ouviu uma vozinha bem baixinha, socorro, socorro. E ela parou, procurou identificar de onde vinha o barulho, e aí ela se aproximou do poço e gritou, tem alguém aí? E o cidadão disse, me ajude, por favor, eu caí aqui nesse buraco. E aquela mulher voltou para casa, pegou uma corda, chamou algumas pessoas para que pudessem vir com ela, ajudaram aquele homem a sair, e a partir do momento que aquele homem saiu daquele poço, ele estabeleceu um relacionamento de amizade com a Selma. E aquele homem era um homem improvável, inimigo da igreja, inimigo de Cristo, porque quem é inimigo da igreja é inimigo de Cristo. Não adianta dizer, não, eu não tenho nada contra Cristo, eu tenho como a igreja, então você é inimigo de Cristo, porque a igreja pertence ao Senhor. Não é isso? Mas aquele homem então, e resumindo o que aconteceu, pelo testemunho da irmã Selma, aquele camarada se entregou a Jesus Cristo, aquele camarada se casou com a irmã Selma e se transformou num dos mais potentes testemunhos evangelísticos dentro daquela cidade. Era um improvável. E pessoas improváveis como o seu José estão no nosso ambiente de trabalho, estão lá na roça, perto de nós, estão nas escolas
estão às vezes dentro de nossas famílias, tem improváveis dentro de nossas famílias. E não se escandalize, queridos, porque Deus ele pode transformar estes improváveis em crentes fiéis, como fez com aquele homem. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, diz assim: ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Os improváveis de Deus são aqueles que são retirados da lama, que são retirados do pó, que vivem numa vida miserável e que Deus transforma, e quando Deus transforma, as coisas todas mudam. Mateus, o pária, foi um deles. Ele foi transformado em um dos mais fiéis apóstolos de Jesus Cristo. Ele caminhou com Jesus, teve a honra de escrever uma das 4 biografias que nós temos a respeito de Jesus, e ele viveu uma vida piedosa até que ele fosse martirizado na Etiópia, por causa do amor que tinha por Deus e sua obra. Uma das versões a respeito da morte de Mateus diz que ele morreu apedrejado, decapitado e ainda queimado. Tudo isso porque defendia a sua fé. Era improvável, se tornou uma grande ferramenta nas mãos de Deus. Pessoas do seu círculo de relacionamento e até alguns cristãos podem te criticar por investir um tempo em pessoas improváveis, mas eu quero dizer para você que vale a pena. Eu tenho um testemunho, tenho vários testemunhos, mas eu tenho um testemunho pessoal aqui da região que vale a pena destacar. Eu cheguei em Teixeira de Freitas em 1993 para trabalhar na Igreja Batista Central. Cerca de 6 meses depois, o Ribeiro chegou na cidade. Talvez você já tenha até ouvido falar nesse nome. O Ribeiro, ele havia saído da penitenciária Lemos de Brito e chegado na cidade, onde ele viveu a sua vida. Ex-policial, o Ribeiro ficou conhecido por ser pistoleiro. Matou muita gente. Quando nós conversávamos, ele sempre citava que ele havia matado no mínimo umas 30 pessoas, dentro de todo esse contexto do Extremo Sul e outros lugares também. Eu me aproximei dele, até por causa das nossas origens, das nossas histórias, eu acabei me envolvendo com ele no objetivo de discipulado. Só que todo mundo conhecia o Ribeiro na cidade. As pessoas tinham medo dele. Quando o Ribeiro chegava em algum lugar, você via as pessoas se afastando, porque aquela marca, aquele estigma estava presente na vida dele. Muitas pessoas o odiavam, muitas pessoas falavam deles. Pessoas dentro da igreja com quem eu me relacionava me falavam assim: irmão, não anda com esse camarada não, porque esse camarada é bandido, ele é matador, ele não vale nada. Mas eu não podia abandoná-lo, jamais eu poderia abandoná-lo, e continuei discipulando, fui em frente. No início a sua fé era bem fraca, né? Me lembro um dia que ele encostou na porta de casa: ô Godoy, tudo bem? Vem aqui, vem ver um negócio que eu tenho aqui. Abriu o porta-mala do carro dele, tirou uma carabina daquelas de repetição, falou: ah, que coisa linda, crac, crac. Falei: pelo amor de Deus, meu irmão, não faz um negócio desse não, leva esse negócio para longe daqui, né? Ele, na realidade, ele contava umas histórias meia macabras, e eu sempre desconversando, falando: Ribeiro, o caminho não é esse, a gente precisa conversar de outra maneira. Até que um dia, vindo aqui para Medeiros Neto, ele foi emboscado na pista. Eu não sei se alguém lembra disso, 94, 95. Ele foi emboscado na pista, o colega que estava com ele morreu, e ele tomou 7 tiros. Ele ficou 6 meses aberto
em Vitória, porque não podia fechar o tórax, devido à gravidade dos seus ferimentos. E eu voltei a encontrar o Ribeiro em Vitória anos depois, convertido, firme com Jesus Cristo, testemunho vivo do poder transformador de Deus. Ele viveu até 2017 como um verdadeiro homem de Deus e morreu neste ano por um ataque cardíaco. Ribeiro morreu, mas está no céu. Eu sei que eu cumpri o meu papel discipulando. E a nossa relação lá em Vitória ficou muito próxima. E ele sempre compartilhava o quanto foi importante não tê-lo abandonado nesse lugar. Mais um improvável. Salvo por Deus, transformado por Cristo. Nunca se deixe esmorecer, irmãos, pela aparência ou comportamento das pessoas. Relacione-se com ela. Quem sabe um dia você poderá dizer a ela, como eu mesmo já disse muitas vezes a várias pessoas: é, meu irmão, quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Nunca desista de ninguém, porque a graça de Jesus Cristo, ela é derramada a todos os homens. E por último, para mudar nossas ações e quebrar paradigmas de relacionamentos interpessoais, nós precisamos dar atenção a quem realmente precisa. Olha que interessante esse versículo 17. Jesus, tendo ouvido isso, ele ouviu os crentes, que estavam criticando, os crentes que estavam falando mal, porque Jesus estava andando com aquele tipo de gente. Aí o texto diz assim: Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Nós precisamos entender isso, irmãos. Na maior parte do tempo nós ficamos preocupados com irmãos, às vezes até velhos em igreja, que sugam um tempo danado de alguns de nós, que sugam a nossa atenção. Pessoas que por qualquer motivo estão fazendo biquinho, estão falando e querendo abandonar a igreja. Você já viu isso? Isso existe muito. Graças a Deus que aqui nessa igreja não tem dessas coisas, mas por aí, está cheio. São os crentes chamados de crente chupeta. Já ouviu falar do crente chupeta? Ele vive dando um problema igual uma criança pequena. E quando criança pequena começa a dar problema, a única forma dela parar de chorar, na maioria delas, é dar uma chupeta. Você bota uma chupeta na boca dela, ela para de chorar. Tem crente que é assim. Ele desaparece da igreja, ele se envolve em briga, e lá vai ele. Aí corre o pastor na casa dele para levar uma chupetinha, para ver se vai ajudar o menino a parar de viver dessa forma. Para ele parar de chorar. Irmão, o que é que houve? Eu não quero mais andar na igreja. Aí o pastor fulano vive me tratando daquele jeito, eu não volto mais. Eu vou falar com ele, diz o pastor. E fica lidando, gastando um tempo danado com problemas internos da igreja. E é claro que o pastor tem que cuidar das suas ovelhas, mas como crente, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. O sonho de qualquer pastor é ter uma igreja madura, uma igreja que trabalha, não que dá trabalho. Claro que a gente sempre vai ter alguma dificuldade na relação interpessoal, mesmo dentro da igreja, mas o crente que trabalha, esse não dá trabalho. Isso é muito interessante. Nós precisamos gastar tempo com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, com missões, com evangelização. Você percebe no verso 16 do nosso texto, que quem estava reclamando com Jesus, por causa do tipo de pessoa com quem ele estava se relacionando, eram os crentes, eram os escribas, os fariseus, os doutores da lei do seu tempo, os crentes daquela época.
Ao invés de eles estarem apoiando Jesus naquelas ações que são ações específicas para trazer pessoas ao conhecimento da graça de Deus, eles estavam atrapalhando. Nós precisamos usar melhor o nosso tempo. Precisamos entender que Deus, Ele deseja que nós gastemos tempo lá fora, com pessoas improváveis. Pessoas improváveis que podem ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu era um improvável, irmãos. Quem olhava para mim, a minha família não acreditava. Eu não sei se eu já disse à igreja. Minha mãe, que hoje é crente, antes de se converter, ela confessou para mim, olha, naquele tempo eu cheguei a pedir a Deus que tirasse a sua vida. Aí eu disse para ela, ainda bem que a senhora não era crente ainda, né, mãe? Graças a Deus. Porque eu era improvável, a família não acreditava. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus, vivendo como um servo de Deus, vivendo para a glória de Deus, focado nas coisas de Deus. E o Evangelho, querido, é de fato para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes. Nós estamos sarados pelo sangue de Jesus Cristo. É como se fosse um grande mal, pior do que o corona, que se chama pecado. E toda a humanidade está infectada. A diferença do corona é que existe um antídoto, a graça de Jesus. E todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo, estes são transformados. Pense nos seus relacionamentos familiares. Quantas pessoas você gostaria que estivessem em Cristo, vivendo para a glória de Deus? Quantas pessoas, primos, sobrinhos, filhos, irmãos, pais, quantas pessoas você gostaria que estivessem vivendo para a glória de Deus, mas às vezes são improváveis? Meu irmão era improvável também, eu falei com ele essa semana, o Cineide, até o nome dele é diferente, Cineide. E ele era improvável, ele seguiu meu caminho na vida do crime, foi preso, foi para a cadeia, completamente dependente de drogas. Ele deve até estar assistindo, ele acompanha todas as nossas lives. E aquele improvável também foi alcançado por Jesus. Cineide foi transformado, hoje é pastor da Assembleia de Deus lá em São Paulo e vive para a glória de Deus. É isso que Deus espera de nós, mas para que nós possamos alcançar esses resultados, nós temos que quebrar esses paradigmas, mesmo que as pessoas olhem para nós e digam assim, como diziam para mim com relação ao Ribeiro, como diziam de Jesus com relação a Mateus. Por que você está andando com esse tipo de gente? Nós estamos andando com esse tipo de gente porque o médico veio para quem está doente. E nós queremos alcançá-los para a glória de Deus. Relacionarmos-nos com pessoas improváveis do ponto de vista cristão, pararmos de perder tempo com quem se acha e quer ser servido. A Bíblia diz, Marcos 10, 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós também precisamos fazer isso. Deixar de perder tempo com as coisas secundárias e focar nas coisas prioritárias. Eu sempre disse isso e vou sempre responder. As duas coisas principais da igreja: primeiro, adorar a Deus. Não há nada que seja mais importante na vida, na caminhada da igreja, do que adorar a Deus. E a segunda coisa é fazer missões, porque a missão da igreja é missões.